reunião de hoje. Deus, Pai amado, Senhor de todas as vidas, agradecidos estamos pelas bênçãos, bênção do dia, bênção da chuva, todas as bênçãos, enfim. Agradecemos pela família, pelos amigos, pelos companheiros, como também agradecemos pelas oportunidades que somos convidados a crescer quando nos deparamos com aquelas pessoas que não nos querem bem ou que nós não admiramos tanto. Só te pedimos, Senhor, a sabedoria para lidar com estas situações da maneira mais progressiva possível. Que a nossa manhã continue estando abençoada e que todo o amor do universo caiba nos nossos corações. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, nós hoje temos um tema aqui, que foi até anunciado quarta-feira passada, um tema curioso, o que é pesadelo. Quando a gente fala assim, todo mundo sabe o que é pesadelo. Algumas pessoas pensam até o porquê dos pesadelos, qual o significado de pesadelo, aonde isso nos leva, onde estava Deus quando permitiu que nós tivéssemos pesadelos. E um primeiro pensamento que eu gostaria de dividir com vocês, que é um pensamento que eu tive a respeito do assunto, é que existem pesadelos curtos e pesadelos longos. Os pesadelos curtos, eles, pelo menos aparentemente, eles surgem, eles acontecem. Os pesadelos longos, nós os produzimos ou os alimentamos. E aí está o X da questão. Quando nós produzimos um pesadelo, ele tanto pode fazer parte das nossas noites dormidas ou mal dormidas, como pode fazer parte e faz do nosso dia, do nosso estado de despertos. E como normalmente nós não gostamos de pesadelos, por que é que nós os conservamos quando nós os criamos ou os acalentamos? O que nos leva a ficar remoendo um pesadelo? Dentro dessa ótica, o que pode ser um pesadelo? Má fixação, raiva, mágoa, desejo de vingança, não perdão, ofensas, orgulho ferido, vaidade e por aí vai. Tudo isto pode ser pesadelo. Existe para o ciumento um pesadelo maior do que o ciúme, do que a desconfiança? Não existe, tanto que ele passa o dia perturbado e de noite se perturba mais ainda. Então, por que eu quero isso dentro de mim se o pesadelo não me agrada? Por que eu só quero pensar no pesadelo, que é o momento de dormir, e isto mesmo nos faz cair em verdadeiras ciladas? Porque tem pesadelos que são sonhos ruins, outros são sonhos reais. Um pesadelo, sonho real, é algo que a gente pode batalhar, trabalhar, modificar. O sonho ruim, na maioria das vezes, o que nos cabe depois que ele começa é a gente tentar acordar. Mas o que é comum acontecer? A gente quer gritar, não sai som, a gente quer correr, as pernas não se movem, a gente quer fechar os olhos, a assombração não desaparece. Como a dizer, o nosso domínio nessa área é mínimo, mas quando isto se torna real, o nosso domínio pode ser pleno. O caso é, temos interesse em ter esse domínio? Fazemos exercícios para que esse domínio realmente aconteça? Tem uma frase que retrata, foi uma pessoa que não deu o nome, que a escreveu, que retrata uma situação muito crítica quando a gente lida com o pesadelo. O pesadelo de querer possuir o outro. A pessoa escreveu mais ou menos assim:
Eu só acredito no seu amor se você morrer por mim. E aí fica a pergunta, e se a pessoa morrer, qual o amor que você vai desfrutar? Até que ponto vai a extensão do teu pesadelo que quer atormentar o outro a se matar? Que pesadelo terrível é este? São esses pesadelos, ou pelo menos esse tipo de pesadelo, que nós podemos modificar naturalmente. Uma outra pessoa pensou algo parecido. Eu me lembro disso porque eu li certa vez, mas não me lembro onde, nem quem disse. Mas que disse algo mais ou menos assim. A gente tem pesadelo e medo de monstros, de bichos, de perseguições, de traições, de quedas. Até que um dia a gente cresce, começa a superar tudo isto, e aí o nosso pesadelo se transforma em solidão, medo da solidão. E aí, por não querer chegar na solidão, muita gente toma atitudes que faz com que as pessoas se afastem dela. Que pesadelos duradouros são esses que não sejam os que a gente cria? Se nós formos a entrar na área da depressão, aí é que a gente vai encontrar algo mais estranho, mas pelo menos a gente sabe que quem está em depressão não processa muito bem todas as informações. Mas muitos depressivos, eles querem ficar dormindo o tempo todo para fugir da realidade da vida, que a realidade da vida para eles parece um pesadelo. Mas quando dormem, caem em outro pesadelo. E aí fica essa terrível opção. Qual dos dois pesadelos eu vou eleger para o meu dia? O de tentar dormir ou dormir e sonhar coisas ruins? Ou de simplesmente ficar acordado e ver tudo ruim ao meu lado? Mas isso aí, quem está em depressão, nós podemos estar. Mas a gente tem uma tendência de dizer isso é com quem está. Mas será que a gente às vezes não está, quando não consegue superar todas essas dificuldades? Para não ficar só nessa subjetividade um tanto quanto filosófica, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que invariavelmente passa desapercebido dos espíritos, dos espíritas. O livro dos Espíritos trata objetivamente, consistentemente e de forma muito enfática o sono e os sonhos. Mas nós, os espíritas, fazemos de conta que esse assunto só diz respeito à psicologia e à psicanálise. Não mergulhamos no assunto. Só para a gente ter uma ideia, eu vou pegar aqui algumas rápidas perguntas para a gente perceber por onde anda tudo isso. Questão 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Então, nada de pesadelo. Alguém me apareceu com um rosto diferente e ele queria saber se isso pode ser um espírito amigo. E os espíritos disseram, muito frequentemente, são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, a permuta nossa de visitas em sonho é comum e frequente. A gente tende a jogar isso de lado. Na questão 380, Allan Kardec entra num outro ângulo do assunto. O sonho nas crianças. Allan Kardec faz uma pergunta, os espíritos respondem, e Allan Kardec, ele próprio, fez um comentário. Eu não vou ler o texto todo, que é longo, mas fica aí para quem tiver interesse. Questão 380.
no seu comentário, ele disse: há um fato de observação. Quando ele chama fato de observação, ele está dizendo, é dessa maneira que a ciência deve proceder, porque ele dizia, o Espiritismo é uma ciência de observação. Então, já para dar sentido a esse começo de frase, há um fato de observação que apoia a resposta dada pelos Espíritos. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o sentido dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Onde é que isso nos toca? Ele pega o sonho infantil, compara com o sonho do adulto e diz para a gente, como criança sonha com coisas infantis e os adultos, na grande maioria, não, é porque existe um elemento aí intrínseco à própria personalidade. Porque senão a criança sonharia com coisas que adulto é quem pensa. E adultos ficaria tendo sonhos que só criança vive. Cada um no seu lugar. Logo, cada um tem uma matriz interior, entre aspas, para nossa análise. Sabemos que a nossa mente, afastada do corpo, ela é muito mais livre do que quando mergulhada. Significa dizer, quando em sono, nós temos uma tendência a ter maior amplitude do que quando conscientes. Se uma criança tem maior amplitude, por que ela assiste mais nos seus sonhos às questões infantis? Por dois motivos. Primeiro, pelo filtro por que passa. O filtro, quando a informação chega ao nível da consciência, é um filtro infantil. Então, ela vai codificar dentro dos signos que ela conhece. Mas o segundo fato é que aquela realidade que ela vê do outro lado não se aplica à realidade em que ela está agora. Por isso é que as informações que estão fora do contexto são posicionadas fora do mesmo contexto. Mas se a gente faz o mesmo raciocínio no sentido inverso, por que é que um adulto não vai para o reino infantil quando sonha? Porque, pela mesma razão, ele tem as potências mais ampliadas dentro do seu próprio nível de percepção. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão. E aqui é onde eu gostaria de chamar bastante atenção nossa enquanto espíritas. A pergunta é, algumas pessoas parecem que se recordam de algumas experiências passadas por ocasião do sono. E quando acordam, tentam reter essas informações e elas se apagam. Aí Allan Kardec pergunta, não seria isso uma ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Por que eu quero chamar a atenção a esta resposta? Eu vou sair do foco, para poder todo mundo entender o que eu quero dizer. É muito comum as pessoas irem à casa espírita para fazer algum tipo de consulta. Uma das respostas mais comuns, e aí eu posso dizer, as duas respostas mais comuns são, isso é um problema de sua vida passada. Segunda resposta, você está cercado de obsessores. Isto é uma afronta à razão, à lógica, ao bom senso e à estrutura psicológica das pessoas.
Quem sou eu para poder dizer que você tem 32 obsessores ao seu lado? Eu estou querendo exercer sobre você que tipo de domínio? Eu costumo até dizer, honestamente, você tem um espírito que lhe perturba. Em compensação, você tem um anjo de guarda que Deus lhe deu desde que você nasceu. Eu não posso esquecer essa outra vertente, senão eu estou sendo desonesto. Eu estou fazendo as pessoas ficarem psiquicamente desequilibradas. Imagina uma pessoa que está num estado ali de pré-esquizofrenia, não sei nem se isso existe. Uma pessoa está na dúvida, ela inclusive nem chegou a ser diagnosticada, mas todas as suas ações e reações são estranhas. E aí você diz, são os obsessores. Uau! Qual é o remédio que você dá? Qual é a situação que você propõe para resolver isto? Muita oração. Tá. Quer dizer que você acha que a pessoa não ora. Porque você dizer que é muita oração, então você já conhece o passado da pessoa. E se a pessoa tiver o hábito de orar, não, mas é porque ela não ora com profundidade. Então você conhece a pessoa de muito mais do que os próprios obsessores. E o pior é que a gente mergulha fundo nessa questão, criando sim aí um verdadeiro pesadelo que vai ficar 24 horas por dia junto das pessoas. Desculpem que isso, de uma certa forma, foge um pouco do tema central. Mas ou a gente para refletir, ou a gente vai ficar sujeito à superexcitação da imaginação o tempo todo. Jacó, então, quer dizer que não existem vários obsessores cuidando da gente? Pode, circunstancialmente, até acontecer. Eu tenho um inimigo, e esse inimigo, não conseguindo me atingir, convidou outros para me perturbarem. Mas será que isso é um poder ad infinitum? Eles vão ficar agora 24 horas comigo? E onde é que está o meu anjo da guarda que não faz nada? Não, mas é você quem deve fazer. Ok, mas o que é que eu devo fazer? Ore. Tá bom, eu vou orar. E o que mais? Porque eu já estou orando faz 2 semanas. É pouco, você vai ter que orar o resto da vida. Uau, então quer dizer que até o final da vida isso não vai acabar nunca? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pois é isso que você está passando. Me é desconfortável quando alguém chega para mim e diz, Jacó, eu fui num centro espírita e me disseram que eu estou cercado de obsessores. Eu tenho que ir para uma mesa mediúnica, recebê-los todos, viver em oração contrita e não posso mais ser humano normal. Enquanto que no livro dos Espíritos e no próprio Evangelho está lá, seja um homem como o homem de hoje deve ser. Um homem aqui no sentido amplo da palavra. Mas, de repente, às vezes a gente recebe recomendações de que a gente não seja esse homem, que a gente seja um anjo, que a gente seja a pureza, que não é compatível com o nosso estado de progresso atual. Por mais que eu queira ser um anjo, eu não consigo estar lá. Por outro lado, eu me reforço, também não sou o demônio que eu queria ser. Venço as minhas dificuldades e tento conquistar aquilo ainda que está acima. Isto é querer sair do pesadelo. Olha que eu fui buscar um pesadelo dentro de uma vivência espírita, porque era muito cômodo eu dizer, a gente quando vai numa igreja, quando vai num templo, quando vai... Nada disso. É terrível saber que às vezes dentro de uma casa espírita, a gente é tão mal assessorado nesse quesito sonhos, maus sonhos, pesadelos, que a gente deixa de tê-los durante o sono, para tê-los durante o dia inteiro. E aí, para completar, eu gostaria de sugerir a vocês, já que não é para ler de todo o livro dos Espíritos de uma vez só, além daquela questão 380, anotem aí a questão 402. É uma questão cuja resposta dos Espíritos é bem longa, ao contrário da maioria das vezes, mas que nessa questão
que ela começa a rigor na questão 400 e vai até a 412, mas eu estou recomendando a 402. Lá, vocês vão encontrar o seguinte: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredite-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Por que eu destaquei isso? Porque normalmente nos sonhos a gente fica somente querendo saber o que foi. E se eles estão dizendo que no sonho a gente pode ter avisos do que vai vir a ser, por que a gente não investiga? Por que a gente não investe? A gente continua esperando e graças a Deus vem resposta. A gente continua esperando da psicologia, da psicanálise, das pessoas que estão metidas com esse assunto, porque as pessoas que deveriam estar não estão nem aí para o caso. Leiam, por favor, a questão 380 e a 402 para poder fechar este assunto de hoje. Convido aqui, atrasadamente até, os nossos magnetizadores para fazermos o nosso magnetismo coletivo e darmos prosseguimento nas atividades. Senhor Deus, muita gratidão pela vida, pelo dia, por esta abençoada chuva. Muita gratidão por esses amigos, companheiros, trabalhadores, voluntários, que se dispõem a virem a nos socorrer, nos apoiar, nos transmitir também os seus fluidos, assim como fazem os espíritos amigos que aqui estão em um número muito maior. Ao contrário de muitas vezes sermos chamados a ficar preocupados com as ondas obsessoras, neste momento nós temos verdadeiras ondas de espíritos do bem a nos envolver, nos fortalecer, nos dar e nos doar o melhor de cada um deles. Que tenhamos a sabedoria de aproveitar tudo isto com grandiosidade. Esses fluidos que emanam dos nossos magnetizadores e dos magnetizadores espirituais, que eles sejam abundantes, nos fortaleçam, nos vivifiquem os bons sentidos. Que a nossa mente se abra, que o nosso coração abra seus braços para receber a tudo e a todos, devolvendo e espelhando o amor que recebemos da vida, da divindade. Sejamos harmoniosos, distribuamos a nossa alegria, contribuamos com a vida, dando a nossa vida em amor, em eloquência, em realidade. Agradecemos aos amigos espirituais que estão conosco e que continuarão conosco. Como agradecemos aos nossos magnetizadores, que agora são convidados a irem magnetizar nossas almas. Deus nos abençoe a todos, que aproveitemos o melhor possível esta manhã, sem nenhum pesadelo. Que assim seja.